Olá, seja muito bem-vindo a mais esta videoaula. Então, nesta videoaula, veremos como declarar um vetor de caracteres, ou seja, uma string, como atribuir conteúdo a ela, como exibir esse conteúdo na tela. Bom, eu estou aqui então com o CodeBlocks, eu criei um projeto novo aqui, excluí aqui o Hello World que ele coloca aqui, adicionei o include stdio.h, porque eu vou usar os recursos que é o printf e o scanf. Poderia até eliminar esse e essa linha, que é o IOStream e o using namespace, mas se deixar também não vai fazer mal algum. Então a primeira coisa, vou declarar um vetor de caracteres. Então, como que a gente declara? Vetor de caracteres, então o tipo char. Eu vou colocar aqui nome. Quantos caracteres eu quero? Quantos caracteres que eu quero que essa string, né, esse vetor de caracteres, possa ter? Eu vou colocar aqui, por exemplo, 35. Opa. Bom, e aí está então declarado o meu vetor. Agora, como que eu atribuo um valor para ela? Então tem diversas formas. Eu posso colocar, por exemplo, nome índice 0 recebe m, por exemplo. Então, é uma forma. Eu posso colocar nome índice 1, nome índice 2 e assim por diante. Caractere por caractere. Mas esse daqui não é muito cômodo, né? Dependendo do uso que você vai fazer. Por exemplo, se eu quisesse declarar um vetor que vai ter 2, 3 posições e cada posição tem um significado específico, eu poderia até então fazer a atribuição desse jeito. Mas, por exemplo, se eu quiser colocar um nome aqui, e eu posso fazer a atribuição que a gente viu em vetor, eu posso colocar dentro de chave, né, e colocar elementos separados por vírgula. Então eu poderia colocar assim, ó. Então eu posso iniciar desse jeito. É uma forma. Uma outra forma, eu vou colocar comentário aqui, vou repetir. Então, essa é uma forma. A outra forma, quando é string, eu posso colocar simplesmente desse jeito. Então, essas três formas são válidas. Você pode atribuir elemento por elemento, você pode atribuir uma sequência de elementos aqui, separado por vírgula. Então, observe que aqui, ó, o delimitador de caractere é o apóstrofo, o delimitador de string é aspa. Nesse caso aqui, eu posso até omitir isso daqui, ó. Ele vai fazer a conta aqui, vai definir aqui quantas posições tem que ter esse vetor. Mas no caso aqui, às vezes a gente declara um vetor, mesmo que não preencha todo de uma determinada vez, e pode ocorrer em algumas situações que vá utilizar. Então nesse caso aqui eu declarei com 35, mas não usei todas. Então está declarado. Agora eu vou colocar aqui, ó, printf %s barra n. Então eu vou colocar aqui nome, 2 pontos. E aqui vou mandar imprimir. Aí eu vou executar. Então o %s é um caractere de controle que informa que nessa posição vai ser impressa uma string. E essa string é a string nome. Então eu vou imprimir. E aqui está, nome Mattioli. Bom, aí na próxima aula a gente vai falar um pouco da diferença. Até agora não tem diferença nenhuma, né? É um vetor. Ao invés de colocar números aqui, a gente colocou letras. Mas tem as mesmas características. Então na próxima videoaula você já saberá como declarar um vetor. E aí a gente vai ver a primeira diferença que tem em relação a vetores numéricos, por exemplo. Então eu te aguardo na próxima videoaula. Até lá!